Neste vídeo vamos tentar ajudar para aqueles que perguntam como posso saber qual é a igreja certa. Existe apenas uma maneira de determinar qual igreja está certa e é verificar se ela pratica o que a Bíblia ensina. Antes que uma pessoa possa fazer isso, ele ou ela precisa saber o que a Bíblia ensina sobre a igreja. Aqui estão alguns pontos básicos sobre este assunto. A Bíblia deixa claro que a igreja não é um edifício, mas é composta por pessoas que foram salvas pela graça de Deus, pela fé em Cristo, sem obras. Para um bom exemplo disto, nós podemos citar 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, uma vez que este ensinamento é, obviamente, desconsiderado em muitas denominações, tal deve ser excluídos de nossa busca por um grupo reunido segundo as Escrituras. Muitos, assim, chamadas igrejas, estão cheias de pessoas que nunca se arrependeram de seus pecados e nunca nasceram de novo. Isso pode ser porque a igreja deles ensina que a salvação é comunicada pela aspersão infantil, pelo batismo, e mantida por boas obras e confissão. Um bom ponto de partida é assegurar que para os supostos membros da igreja, haja uma insistência na salvação somente pela fé e baseada exclusivamente no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Esses são os verdadeiros membros de uma igreja local. A Bíblia também deixa claro que as pessoas que são salvas devem ser batizadas. Todos os exemplos de batismos dados nas Escrituras mostram pessoas entrando na água. Por exemplo, o Senhor Jesus no Rio Jordão, Mateus capítulo 3, versículo 16, e o eunuco da Etiópia no deserto, quando andava pelo deserto, Atos capítulo 8, versículo 38. Se o batismo dos crentes por imersão não for claramente ensinado ou considerado como um extra-opcional, isto indicaria que tal companhia não é fiel às Escrituras. Todos na igreja primitiva foram batizados logo após a salvação. É um requisito tão elementar que não pode haver espaço para concessões. A organização e o sistema de governo da igreja também são importantes. Nos tempos do Novo Testamento era muito simples este assunto. Os apóstolos exerciam autoridade sobre as igrejas como um todo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Efésios capítulo 2, versículo 20. E os presbíteros, ou os anciãos, exerciam autoridade sobre as igrejas individuais, as igrejas locais, aonde eles faziam parte. Você pode ler isso em Atos capítulo 20, versículo 28. Assim, Paulo poderia escrever cartas para as igrejas individuais e ordená-las a obedecer, por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 a 12. Ele também poderia escrever aos anciãos e dar-lhes instruções orais. Atos capítulo 20, do versículo 17 a 35, vemos isto. Com a morte dos apóstolos, acabou o direito de qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos de exercer autoridade sobre as igrejas. A Bíblia não dá nenhuma indicação de que Deus pretendia que alguém assumisse seu papel ou que qualquer outra camada de autoridade fosse criada para governar as igrejas no lugar dos apóstolos. Assim, hoje, o único repositório de autoridade sobre uma igreja, além de Cristo, a cabeça ressuscitada, são os anciãos dessa assembleia local. Nenhuma pessoa, seja papa, bispo, padre ou pastor, missionário, recebe autoridade das Escrituras sobre uma assembleia local. Leia Filipenses capítulo 1, versículo 1. Portanto, quando procuramos uma igreja, uma assembleia local que segue o padrão do Novo Testamento, devemos procurar um lugar onde
a direção da igreja esteja nas mãos de anciãos que prestem contas ao Senhor Jesus e somente a Ele. Embora a estrutura organizacional da igreja possa parecer um assunto não essencial, na verdade é de profunda importância. A estrutura da igreja determina se ela pode funcionar da maneira que Deus planejou. Se houver um corpo central que treina ou nomeia líderes, isso impede que as igrejas conheçam aqueles de seu número que eles sabem por experiência e observação que foram preparados por Deus para a tarefa de pastorear o seu povo. Leia sobre este assunto em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 a 7. Assim, evita-se o risco de nomeação inadequada feitas por um órgão central. Se uma pessoa monopoliza a pregação, o ensino ou as responsabilidades pastorais, então o exercício dos dons concedidos pelo Espírito Santo é sufocado. Leia 1 Coríntios capítulo 12. O propósito de Deus é permitir que cada membro exerça seu dom ou dons para que nenhuma pessoa possa dominar a igreja. A estrutura também é importante em conexão com a preservação da igreja. Onde cada igreja é autônoma, isso evita que o erro se espalhe rapidamente pelas igrejas. Quando as igrejas fazem parte de uma estrutura federada com uma autoridade central, isso é um risco real. Onde cada igreja permanece por conta própria, é responsável perante Deus pelo que pratica e pode resistir ao erro imposto ou imposta por aqueles que de outra forma poderiam ter autoridade sobre eles. Da mesma forma, quando uma igreja comete um erro, é menos provável que este erro se espalhe em outros lugares, em outro lugar. Finalmente, a igreja é um lugar onde a liderança é reconhecida. Pode ler sobre isso em 1 Coríntios capítulo 11. Essa é a liderança de Cristo sobre o homem e a liderança do homem sobre a mulher. Isso significa que as mulheres devem ter suas cabeças cobertas quando a palavra de Deus é ensinada publicamente ou onde a oração ou adoração em público é oferecida. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, ensina que as mulheres devem ficar em silêncio na igreja, ou seja, não devem pregar, ensinar, ou orar publicamente, ou adorar em voz alta, pois o papel público o papel público do homem, tanto na pregação como liderança, na igreja, é para o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12, apoia isto que acabamos de dizer. Da mesma forma, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, traduzido corretamente, significa que os homens devem orar em todo lugar. É de onde que a oração pública seja oferecida, melhor dizendo, e onde quer que a oração pública seja oferecida, os homens, em contraste com as mulheres, devem orar. O apóstolo, então, dá outra instrução. Da mesma maneira, isto é, e com a mesma autoridade, no versículo seguinte, aqui em 2 Timóteo, ele diz que as mulheres devem se vestir modestamente. Se o versículo 9 de 1 Timóteo, capítulo 2, permite que as mulheres orassem na presença do homem, isso iria contradizer o versículo 8. Paulo diria duas coisas diferentes, opostas de uma só vez. Vamos ler esses versículos para que fique claro o que eu acabei de dizer e você entenda. Ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões ou contendas. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouros, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine,
nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Esses versículos estão em 1 Timóteo, aliás, capítulo 2, do versículo 8 ao 13. Portanto, esses são 4 pontos básicos para reconhecer uma verdadeira igreja ou assembleia de Deus. Certeza da salvação pessoal, batismo daqueles salvos, anciãos que lideram o povo de Deus, permitindo que seus membros usem seus dons, e as irmãs não se manifestando publicamente nas reuniões e usando uma cobertura sobre a cabeça. Sem dúvida, a lista poderia ser maior, mas se uma igreja obedecer às Escrituras nessas questões, podemos ter certeza de que será um lar espiritual para qualquer pessoa salva. Mas alguém pode perguntar, se devo ficar onde... Alguém pode perguntar, será que devo ficar onde estou? Aonde estou? Eu estou numa organização, estou em algo chamado igreja. Devo ficar aí para tentar melhorar as coisas? Uma resposta objetiva e curta é que depende. Às vezes as coisas estão tão longe da verdade que a tarefa é inútil ficar para tentar melhorar as coisas. Se, por exemplo, em tal grupo não acredita que a morte de Cristo e a fé nele são tudo o que é necessário para a salvação deste pobre pecador, é difícil ver como a coisa pode ser melhorada em tal lugar. A Bíblia diz, pois o homem natural, pois se a salvação ali depende das obras, dificilmente vai encontrar alguém salvo. Ali temos pessoas naturais. E a Bíblia diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. No livro do Apocalipse, Deus diz ao seu povo para sair da organização religiosa apóstata chamada Babilônia. E, em parte porque ele estava prestes a destruí-la e em parte porque era muito corrupta. Deus diz ao seu povo para não compartilhar de seus pecados. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Por outro lado, não seria correto deixar uma assembleia local só porque nem tudo está como deveria. Muitas vezes as pessoas deixam as igrejas locais, as assembleias locais, por causa de questões pessoais ou desentendimentos que não são suficientemente sérios para justificar a saída. Quando Deus nos coloca em uma assembleia local, nos tornamos parte de um corpo como um membro ou órgão. Nós temos exemplo disto em 1 Coríntios capítulo 12, pode ler a partir do versículo 14. Em outras palavras, estamos lá porque Deus nos colocou assim como uma pedra é colocada em um edifício. Se uma pedra é removida, o desígnio de Deus é danificado. Geralmente é melhor encontrar um lugar que esteja certo nas doutrinas bíblicas descritas, que já descrevi anteriormente neste vídeo, e fazer o possível para edificar-nos ali, ficar neste grupo e procurar ajudar. Existem lugares no mundo onde não há localmente quem sustente as doutrinas básicas bíblicas para uma assembleia local. Nessa situação, considerável sabedoria é necessária. Reunir-se com alguns salvos e que amam o Senhor para lerem sua palavra e orar, geralmente é melhor do que ficar sentado em casa sozinho, mas também não devemos procurar apoiar o que não é bíblico e que pode nos afetar adversamente. Em sua graça, Deus pode, por meio do testemunho de um crente que trabalha para espalhar o Evangelho, onde não há assembleia local, plantar uma nova igreja que seja sã na doutrina essencial. Também é possível que os verdadeiros salvos da localidade considerem suas práticas e adotem princípios bíblicos quando veja e quando considera um salvo que não está compactuando com estes erros que existem predominante nessas organizações, e ele procura com paciência
explicar tanto o caminho da salvação para essas pessoas, como também o caminho da salvação, a segurança da vida eterna, como também a necessidade de, ao se reunir em nome do Senhor Jesus, se mantenha obediência à ordem para uma verdadeira assembleia local, uma igreja local reconhecida por nosso Senhor Jesus Cristo.